Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite que me foi dirigido para estar cá presente nesta conferência. Espero estar à altura dos objetivos da mesma e, sobretudo, após a intervenção do professor Braga de Macedo, o meu desafio ainda é maior. Este é o desafio de Cabo Verde. Pus esse quadro para iniciar a minha intervenção, sobretudo depois do lapso da senhora engenheira Angela Merkel, a senhora mais poderosa da Europa, uma das mais poderosas do mundo, decidi sempre trazer a minha causa, para não cometer o mesmo erro. Até os poderosos falham, não é? Até os poderosos falham. Cabo Verde é, na minha perspectiva, já dizia um amigo meu de Moçambique, que era do Banco Central de Moçambique, que agora ficou tudo facilitado. Não precisamos de estudar os clássicos, os neoclássicos, os militaristas. Os economistas dividem-se em dois tipos. Os economistas AC e os economistas DC. Os economistas antes do computador e os economistas depois do computador. Todas as máquinas, de vez em quando, tramam nas intervenções. Mas eu estava a dizer que Cabo Verde, na minha perspectiva, do ponto de vista da economia, do desenvolvimento, não é, eu espero que essa informação não choque ninguém, não é um país africano. Cabo Verde é, na minha perspectiva, e isso é um desafio que tem que ser lançado aos estudiosos da economia e do desenvolvimento, eu não sou, mas eu acho que Cabo Verde, pela sua configuração geográfica, pela sua configuração histórica, pela sua dimensão cultural, pelo seu próprio processo de formação, é mais semelhante aos pequenos países insulares e aos pequenos estados insulares do que aos países africanos do continente. Isto não tem nenhuma conotação rássica, mas apenas tem um rasgo de desenvolvimento. Isso tem a ver com estas comparações. Acho que é muito importante, para começar a minha intervenção, fazer este comentário sobre este ponto. E todos estes países, os pequenos países insulares, ou os pequenos estados insulares, têm problemas semelhantes. E um desses problemas económicos fundamentais tem a ver com a escala. Há estudiosos que dizem que países com menos de 500 mil habitantes têm dificuldades em construir o seu processo de desenvolvimento. Esses países precisam de ganhar escala. E como podem ganhar escala? É no seu relacionamento com o mundo. Portanto, Cabo Verde e todos esses países, esses pequenos países insulares do mundo, desenvolvem-se no seu relacionamento com o mundo. Isso é uma consequência muito importante para a estratégia de desenvolvimento desses mesmos países. A senhora embaixadora de Cabo Verde falou de Cabo Verde enquanto bom aluno. Eu não tenho, para já não seria diplomático contestar, mas também nem sequer seria sério contestar essa afirmação. Cabo Verde é um bom aluno quando nós analisamos o percurso histórico, e sobretudo quando comparamos com os países da África subsaariana. E Cabo Verde, de um país inviável, tornou-se um país viável. Acho que isto é incontestável. Mas acho que não foi este o objetivo do convite que me fizeram para falar sobre o assunto, vir repetir que Cabo Verde é um bom aluno, ou um mau aluno, neste caso um bom aluno, mas eu quero juntamente convosco, detectar pelo menos alguns problemas que se colocam em relação à economia cabo-verdiana antes da crise e ver qual é o impacto da crise em relação a esses problemas. Não significa que estou a contestar, digamos, o sucesso de Cabo Verde, fora da questão, mas eu quero apenas fazer aqui um contributo positivo para a construção do futuro de Cabo Verde. E quais são esses problemas? Cabo Verde tem já o tempo. Está bloqueado. Anterior. Não.
quatro tipos de problemas fundamentais que têm a ver com o futuro de Cabo Verde. O futuro de Cabo Verde vai depender se nós, conjuntamente, nós, na nossa relação com o resto do mundo, conseguimos resolver esses quatro grandes problemas macroeconómicos. Quais são eles? Primeiro, o excesso da procura interna. Isso tem consequências várias ao nível da gestão macroeconómica. Segundo problema, o déficit externo com desemprego, sobretudo com desemprego jovem. Terceiro, o problema da competitividade. E, por último, o problema do equilíbrio da economia cabo-verdiana, o equilíbrio medido através da taxa de câmbio. Olhando para os dados estatísticos, e aqui vou fazer uma análise daquilo que aprendemos no primeiro ano da economia, uma análise positiva dos dados da economia cabo-verdiana, sem qualquer aspecto valorativo ou normativo. Olhando para a economia cabo-verdiana nos últimos 20 anos, temos de constatar que, ao longo de todo esse período, não está a funcionar, mas ao longo de todo esse período, o produto interno bruto esteve sempre abaixo da procura interna. Ou seja, Cabo Verde conseguiu viver durante os 20 anos e essa tendência não alterou-se, não obstante o sucesso de Cabo Verde, manteve essa tendência, e nos últimos anos, com o agudizar da crise, até o hiato aumentou consideravelmente. Portanto, nós conseguimos viver com uma procura interna, consumo mais os gastos, mais o investimento, acima daquilo que é a riqueza produzida internamente. É um problema de ordem económica de primeiro nível. O que é que isto significa ter uma procura interna acima do produto interno bruto? Significa que este gap tem que ser financiado. Nós temos, neste caso, o chamado déficit da balança corrente negativo. E todos nós sabemos que nenhum país consegue viver com um déficit da balança corrente negativo ad eterno. Esse déficit tem que ser financiado. Como? O déficit tem que ser financiado através do investimento e através do financiamento. Estamos a ver que o nosso déficit da balança corrente, ao longo dos últimos 20 anos, foi sempre negativo e com uma tendência de deterioração nos últimos 4 anos, consideravelmente. Isto tem a ver com o impacto da crise, veremos no final da minha intervenção. Então, sendo a procura interna superior ao PIB, ou seja, aquilo que nós gastamos superior àquilo que nós produzimos, temos um déficit na nossa balança corrente. E esse déficit tem que ser financiado através da balança financeira. E como é que esse déficit é financiado? Basicamente, através da dívida externa pública, e através do investimento direto estrangeiro, no caso da economia cabo-verdiana. O que estamos a constatar nos últimos anos é que o déficit é financiado cada vez mais através da balança financeira e da dívida externa pública e cada vez menos através do investimento direto estrangeiro. Ou seja, investimento direto estrangeiro a cair e a dívida externa pública a aumentar. Os mesmos dados em porcentagem no PIB, e isso tudo tem a ver com o quê? Tem a ver com o aumento das despesas em porcentagem do PIB, que nesse momento totaliza qualquer coisa como 44% do PIB. O senhor falou, na sua intervenção, do denominado déficit gênio. Um déficit orçamental, um déficit motivado pelo aumento da despesa pública, um déficit na balança corrente, que tem que ser financiado através da balança financeira, ou através do investimento estrangeiro, ou e através da dívida externa pública. Então, olhando para o comportamento do financiamento ou da cobertura, digamos, da procura interna face ao produto interno bruto, desse ato, nós temos duas componentes importantes. As despesas estão a aumentar, quer as despesas, sobretudo as despesas de investimento, estão a atingir quase 22%, e estamos a ver que, ao nível das despesas de funcionamento, basicamente, os dados não tiveram constantes,
com uma certa estabilidade de 22% também, agora no último ano, em 2010. Ou seja, um momento das despesas de investimento e uma certa estabilidade ao nível das despesas de funcionamento. Então, se temos um déficit orçamental, se temos um déficit na balança corrente, e sabemos que todos os países têm uma restrição orçamental intertemporal. Se o déficit não for compensado com excedente no futuro, o país entra naquilo que se chama de bancarrota, como é o caso hoje de vários países ao nível da União Europeia. Infelizmente, é o caso de Portugal. Portanto, nós temos que inverter, digamos assim, o comportamento dessas variáveis, nomeadamente do déficit orçamental e também da própria balança corrente. Um outro problema importante tem a ver com a competitividade. Quando analisarmos Cabo Verde, na perspectiva dos pequenos países insulares, dos pequenos estados insulares, constatamos que o gap de produtividade em relação aos demais países desse grupo é enorme. Ou seja, Cabo Verde, neste caso, estaria aqui, portanto, não seria, digamos, o chamado bom aluno, seria um aluno mediano, mais para o fim da linha do que para o início da linha. Quando comparamos Cabo Verde com o conjunto dos países chamados pequenos países insulares ou pequenos estados insulares. Eu gostava que, digamos, Cabo Verde tivesse uma missão na perspectiva de uma comparabilidade com os demais países desse mesmo grupo. E temos, por último, como eu disse, um problema de equilíbrio que tem a ver com a taxa de câmbio efetiva nominal e real. Em ambos os casos, vimos que a partir de 91 nós temos uma apreciação, quer da taxa efetiva nominal, como também da taxa efetiva real. E isso prejudica a nossa relação com o exterior. E tendo Cabo Verde um pega fixo com o euro, estando Cabo Verde na zona monetária do euro, Cabo Verde não pode fazer uma desvalorização nominal. Tem que fazer uma desvalorização interna. E como é que se pode fazer isso? Através das chamadas reformas estruturais e através da chamada desvalorização fiscal e da redução dos custos de contexto. Ou seja, nós não podemos mexer na taxa de câmbio nominal, mas temos que introduzir um conjunto de reformas internas de forma que possamos melhorar a nossa competitividade externa pela via da alteração da taxa de câmbio efetiva nominal e real. Já vou terminar. O que é que isto significa? O que é que isto tem a ver com isso? O saudoso passado era o passado do dinheiro fácil, o passado do dinheiro em abundância. A torneira está fechada. As dificuldades que foram aqui apresentadas aumentaram consideravelmente. A torneira que estava aberta, quer em relação ao investimento direto estrangeiro, como em relação à dívida pública, aos empréstimos, como também em relação aos donativos, essa torneira vai começar a fechar-se e, progressivamente, teremos mais dificuldades de aceder a esses meios. E então, nós temos que procurar ajustar, porque a almofada que nós tínhamos, que construímos ao longo dos últimos anos, não é? Tem a ver com acrescentar ao produto interno bruto os rendimentos do exterior, que no caso do Cabo Verde é negativo, mas sobretudo as transferências correntes líquidas do exterior, onde temos as remessas dos imigrantes e as transferências públicas, permitiu-nos construir uma almofada que permitiu-nos viver acima daquilo que nós vínhamos produzindo. E essa almofada, que estava a reduzir-se em termos do PIB, vai continuar a se reduzir, tendo em conta as circunstâncias com que se depara a economia internacional. Eu vou terminar. E então, o que é que isto significa? Isto significa que Cabo Verde tem uma restrição orçamental intertemporal importante a resolver, tem um problema de redução da tal almofada financeira e económica que tinha permitido viver, entre aspas, aquilo que nós podemos da economia, acima das suas possibilidades, acima daquilo que vinha produzindo. Essa almofada tenderá a comprimir-se e nós temos que fazer face a essa realidade. Como? Através de um ajustamento da política orçamental. É preciso uma nova geração de política orçamental
com despesas públicas mais reduzidas, com o Estado reformado, com uma política fiscal muito mais virada para o investimento. E é importantíssimo que a dívida, que o investimento direto estrangeiro, que está aqui a Verde, possa continuar a aumentar. Porque Cabo Verde não poderá continuar a financiar o seu gap da balança corrente com a dívida externa pública, mas com o investimento direto estrangeiro. E como vimos, esse está a reduzir-se em porcentagem de PIB. E, portanto, o grande desafio de Cabo Verde nos próximos tempos para permitir continuar a ter um financiamento do seu déficit da balança corrente, mesmo que seja mais reduzido, terá que passar por um maior dinamismo no investimento direto estrangeiro, e o nosso amigo José Eduardo tem, digamos, um trabalho árduo por fazer, porque o futuro de Cabo Verde e o nível de vida dos Cabo Verdes nos próximos tempos vai depender muito do comportamento do investimento direto estrangeiro. Isso passa por melhoria do ambiente de negócios, vou terminar, melhoria ao nível do custo do contexto e, na minha perspectiva, por uma profunda reforma fiscal, que eu não vou entrar em detalhes, mas podemos fazer durante o debate. E, para terminar, eu acho que, em relação ao investimento direto estrangeiro, entre Cabo Verde e Portugal, tem havido uma relação, podia até dizer de amor, mas quando nós complementamos uma relação de amor com uma relação de interesse, essa relação poderá perpetuar-se e poderá durar-se e poderá ser mais útil para as duas partes. Eu acho que Portugal tem também uma responsabilidade enorme aqui em relação ao redirecionamento do investimento direto estrangeiro para Cabo Verde, contrariando a perspectiva de ajuda pública ao desenvolvimento. Este é o momento do setor privado e do investimento direto estrangeiro, e todos são chamados a investir em Cabo Verde, e em particular os portugueses, complementando a nossa relação de amor com uma relação de interesse para ambas as partes. Muito obrigado pela vossa atenção.